A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos aqui no meu canal, recebam um abraço de quarentena, um beijo nos vossos corações. Peço aos queridos irmãos que divulguem meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Deixe o seu like, ative o sininho. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, para que estes vídeos apareçam mais na plataforma. E muitas pessoas saiam desse engano religioso, dessa mentira diabólica, que está levando pessoas ao suicídio, destruindo suas famílias. Isto porque, numa perversão do ensino da palavra de Deus, que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 16, que diz lá: há pecado para a morte, e por estes digo que não orem, que é só para não orar, Alguém lá, por volta de 1940, sacou a preposição para, colocou a preposição de, criando o pecado de morte. E aí começou a pregar, que os adúlteros e os fornicários tinham caído da graça, perdido a alma, estavam mortos diante de Deus, O fim deles seria um inferno. E depois, quando você põe o pé na estrada de perdição, você não para mais, Aí nessas listas, daqueles que pecaram de morte, entraram também, aqueles que, se porventura no final do culto você contestasse a pregação do ancião, pronto, você já blasfemou da palavra que Deus deu na boca dele. Já ia lá para a lista dos pecadores, que pecaram de morte. Depois, além de pecadores condenados, outros adjetivos foram acrescentados, Cães que voltaram a seu próprio vômito, porcas lavadas, cadáveres mortos e outros adjetivos mais, E também as razões, para ouvir esses impropérios no momento mais solene do culto. Outras razões foram adicionadas. Por exemplo, se você fosse assistir o casamento de um filho seu, de uma filha, numa igreja católica, nem precisava ser a igreja católica, uma igreja evangélica, os batistas, os metodistas, presbiterianos, pronto. Já caiu da graça, perdeu a alma, é um cão que voltou ao próprio vômito, uma porca lavada, condenada à perdição eterna. Isso aí, estes homens mataram milhares de almas e destruíram milhares de famílias, porque eles fizeram isso ao longo de 80 anos e até o dia de hoje estão fazendo. Eu sou testemunha disso. Dia 6 de março encontrei com uma pessoa que é testemunha visual de um suicídio. E inclusive tem imagem da queda do corpo desse irmão do quarto andar de um prédio. Ele prometeu me passar essa informação, até agora não fez. Certamente está com medo, Não sei, Quem sabe um dia o Espírito de Deus leve este homem a prometer a cumprir o que ele prometeu. Me enviar informações a respeito disso. Provas documentais. Estamos aguardando. Mas aqui neste vídeo aqui tem um comentário interessante que eu quero que vocês vejam. O vídeo é o Dia do Suicídio, dia de festa na CCB. Está aqui, nosso irmão Ronaldo Aparecido. Veja. Eu sou do tempo que lia o nome de quem pecava na frente e a pessoa era exposta. Em 1996, conheci um jovem que teve o nome lido na frente, porque havia pecado de morte. Infelizmente, devido ao desprezo e ao ensino incutido na mente dele, que não tinha mais salvação, entrou numa depressão profunda e se matou enforcado numa mangueira. Agora, uma ressalva, o meu cooperador saudoso, irmão Pedrinho do Jardim Panorama, não lia o nome na frente de quem pecava e se recusava e aconselhava a pessoa
ficar congregando. E visitava sempre a pessoa que havia pecado de morte, né? Mas foi o único que conheci. Aqui no norte do Paraná, até o ano 2000, se lia o nome na frente de quem pecava. Pararam por causa das leis e dos processos que sofreram. Então, veja, o tamanho do absurdo, né? Eu também sou testemunha de coisas desse tipo. Por exemplo, foi por volta do ano de 1990, por aí, né? Eu vi o cooperador da Vila Versoni, o irmão Valentim, ler, né, uma circular, ler lá na frente, no momento lá do culto, né? Leu a circular, dizendo que um irmão de nome Jonas Gonçalves de Oliveira, de uma cidade lá do norte de Minas Gerais, agora não me ocorre o nome, sabe? Eu tenho os documentos aqui guardados comigo, que Jonas Gonçalves de Oliveira não era mais nosso irmão, que não era para ser recebido nas congregações, que eram... E aí o cooperador lendo isso aí, babando de ódio lá na tribuna, eu fiquei imaginando, meu Deus, o que esse Jonas Gonçalves de Oliveira praticou para que eu, a 2.500 quilômetros longe da cidade onde ele mora, estou sendo informado de que ele não é mais nosso irmão. O que será que esse homem fez? Que coisa, deve ser uma coisa muito terrível. Veja só, eu vi um parente por afinidade ser expulso do templo, aos gritos, né? Fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você não é das minhas ovelhas, você caiu da graça, perdeu a alma, o seu destino é o inferno, fora, fora, fora. Vi isso aqui na Vila Versoni, vi isso aqui na Curucidade, na congregação da Curuçá Velha, tive notícia disso também na Vila Lila, lá na igreja de Itaim, que essas pregações expulsando pessoas do templo, eu ficava imaginando de onde vem isso, até que no ano 2000, um nosso irmão cooperador, eu interroguei a ele, falei, mas por que todo ano, né, é lido os ensinamentos, né, lá na Assembleia, milhares de homens se reúnem lá no Brás, numa Assembleia de ensinamentos, né, e no final sai uma listinha aqui, dizendo coisas que não tem nada a ver, coisas que a gente está cansado de saber, coisas que há 3, 4 anos atrás valia, hoje já não vale mais. Eu não entendo. Por que isso? Ele falou, não, porque nós temos 2 listas. E rapidinho ele foi, pegou a pastinha dele, abriu o zíper, né? Que a Bíblia da turma aí da congregação está só escondida. Né? Eles têm vergonha de dar testemunho de crente na rua, né? A Bíblia é sempre usada como desodorante e escondida dentro de uma pastinha com zíper. Então ele foi lá, abriu o zíper e tal, tirou uma lista e me deu para ler. E nessa lista estava escrito um ensinamento que eu até queria falar com ele a respeito. O ensinamento dizia o seguinte, que o ministro na tribuna não deveria fazer comentários a respeito das coisas que aconteceram na sua vida, porque isso leva ao culto à pessoa, à imagem, à idolatria. E ele falava muito da vida dele na infância, que era uma família pobre, que muitas vezes ele ia trabalhar como office boy, e não tinha nada para levar na sua marmita, às vezes tinha só uma banana, e que ele andava longas distâncias, saindo a serviço da empresa, ele andava longas distâncias a pé para economizar o dinheiro da passagem, para poder comprar uma paçoquinha, que ele tinha desejo de comprar e a família dele não tinha dinheiro algum. Então, veja,
eu queria falar com ele a respeito disso, para não ficar falando dessas coisas na tribuna, porque aqui é Zona Leste, aqui é todo mundo desse jeito, entende? Todos família pobrezinha, né? Lutando com muito sacrifício pela vida. E eu vi o ensinamento na lista, falei, beleza, não preciso mais falar com ele, porque está aí, ele vai ler, vai entender. Mas o outro ensinamento é que me chamou a atenção. Dizia o seguinte, que os anciãos, eles não deveriam casar-se com mulheres divorciadas ou viúvas. Quer dizer, tinha que ser uma mulher 0 quilômetro, uma virgem. Ah, que absurdo, né? Eu até entendi, né? Mulher divorciada, talvez o marido defamou a mulher, e isso possa repercutir, né, na vida dele, né? Casando-se com essa mulher, entendeu? Mas uma virgem, né? A minha esposa, uma viúva, aliás, uma viúva. A minha esposa, uma mulher de bom testemunho, ou fui o único marido na vida dela. Se ela se apaixonar por um ancião, esse casamento não pode acontecer, porque o cara só pode casar com virgem. Isso é coisa lá do Velho Testamento, sacerdotes lá do Velho Testamento. Que absurdo. Ah, mas nessa hora, acho que esse irmão que era cooperador lembrou do ensinamento que são listas secretas dirigidas somente aos anciãos, que, aliás, ele, como cooperador, nem deveria estar com aquela lista na bolsa. Certamente foi emprestada aí para ele ler pelo ancião aqui responsável da região, né? Ele lembrou que eu não poderia estar lendo. Era uma lista destinada, nem ele, porque era uma lista destinada somente aos anciãos. Aí ele, pá, tirou da minha mão, rapidinho, sabe? Mas aí eu entendi, sabe? Que são listas secretas de ensinamentos, e nessas listas secretas de ensinamentos deveria haver instruções para matar almas e destruir famílias. Entendeu? Aí eu fui pesquisar, por aquela época, lá do ano 2000, né? Eu conheci o site do irmão Ricardo Adam, né? Reforma CCB, né? E eu fui para lá, sabe, e comecei a escrever nesse site, e vários anciãos começaram a enviar para nós as listas secretas, né, de ensinamentos. Hoje nós temos desde o ano de 1960. Né? Bom, então por esse tempo, 2004, 2005, né, o pessoal da maçonaria resolveu, né, agir contra o nosso trabalho de libertação da congregação dessas heresias absurdas e da prática destes crimes. Um ancião, 25º grau. Ó, veja o título que o cara carregava, hein? Cavaleiro da Serpente de Bronze. Serpente. Isso te diz alguma coisa? Te informa alguma coisa a respeito? Pois é. Hoje ele deve ser até grau 33. Ou talvez já esteja no inferno, sentadinho no colo do Satanás. Mandou um Jonas Gonçalves de Oliveira vir aqui a São Paulo para participar uma audiência, né, de ensinamentos na loja azul, que é chamada assim, a loja que é para receber os candidatos as pessoas que queriam ingressar na maçonaria, para serem informados lá dos protocolos deles, né? E também com a missão de nos ameaçar, a mim, ao Ricardo Adam, pelas coisas que nós estamos publicando no site Reforma CCB. Então eu recebi a visita o irmão Adam recebeu a visita dele. E eu recebi também a visita desse Jonas. Ele passou 5 horas me ameaçando. Deixava a malinha dele entreaberta para eu ver os documentos impressos das coisas que eu estava dizendo lá no site Reforma CCB.
Foram 5 longas horas de ameaça e querendo discutir o assunto. Um cara enorme, sabe? A mão dele era desse tamanho. Se desse um tapa aqui na minha cabeça, arrancava a cabeça fora. Então, mas depois de 5 horas, o senhor abriu a minha boca e falou: meu irmão, é o seguinte, tá? Eu escrevo texto e faço vídeos na defesa da vida e da família das pessoas. Porque o que esse ministério está fazendo é imoral, é absurdo, é criminoso. Na minha opinião, isso é um crime contra a humanidade. Por quê? Porque batizam as pessoas de qualquer jeito, batizam um viciado, batizam um drogado, endemoniado, possesso, um monte de pessoas com os mais diferentes problemas de personalidades, casais em conflito, tá? E não há um aconselhamento. Às vezes até no dia do batismo, o camarada ameaça, olha, essa pode ser a sua última oportunidade. E a pessoa está em conflito, está numa situação difícil, está sensível. Ele está fragilizado por uma situação que ele está atravessando. Perda de um filho, perda da esposa, do esposo, perda do pai, da mãe. Alguma coisa o está atingindo de uma maneira muito séria. Às vezes desempregado há muito tempo, não tem o que levar para dentro de casa. Essas coisas todas, o cara, então vou batizar. Batiza, mas o batismo é um ritual. Ele não faz nada do que a congregação prega, que o batismo transforma e que nasce de novo no batismo. Nada disso. Nada disso. O batismo representa um novo nascimento, que é um fato espiritual que, se não acontecer, não adianta batizar. Pode batizar 1 milhão de vezes, não vai acontecer. Porque tem que acontecer dentro da pessoa primeiro. E aí, se aconteceu na sua vida, você creu, se arrependeu e nasceu, então vai batizar, porque esta é a maneira de você mostrar ao mundo aquilo que aconteceu dentro de você e que ninguém pode ver, que é o novo nascimento, a morte do velho homem, o nascimento do novo homem. E eu falei isso para ele. Não falei a parte de batismo, né? Mas falei que isso... Aí depois lá na frente aparece a contradição e eles matam as almas. Aí, meu amigo, ele começou a contar a minha história, a história dele. Foi por Deus que Deus me fez dizer isso a ele, e ele começou a contar que houve lá na região dele o desvio de coleta, sabe? E ele foi responsabilizado por isso. E ele não cometeu isso. E ele foi humilhado em público, expulso do templo. Só que o que ele fez? Ele começou a escrever cartas para as igrejas, os cooperadores, os anciãos lá da região dele lá, dizendo que ele era inocente, que ele não tinha feito isso, que eles o ajudassem, ele não queria ficar sem liberdade, entende? E o que aconteceu que foi uma comissão, tem aí o nome de todos eles, sabe? Acho que 9 ou 13 anciãos aqui dos mais velhos foram lá para a cidade lá no norte de Minas e meteram-no na cadeia. E falou para mim, ó, e como eu tinha mandado cartas lá para as igrejas ali da região, querendo provar a minha inocência, eles, de vingança, de raiva, eles mandaram carta para todo o Brasil, dizendo que eu não era mais crente, que eu tinha caído da graça, que eu era uma alma perdida, e para não me receber em lugar nenhum. Mas veja, isso aí, eu fui me lembrar do nome dele. Eu ouvi o nome dele 8 anos antes. Foi por Deus, né? Eu falei o nome dele. Você é o irmão Jonas Gonçalves de Oliveira? Ele falou, sou eu mesmo. Como você sabe? Falei, porque eu me lembro, o cooperador babando de ódio, lendo a circular e dizendo que você tinha caído da graça e perdeu a alma da irmandade, que você... E falando cheio de ódio a teu respeito. Aí o que ele fez? Ele me deu os documentos
inclusive que eu posso provar isso a vocês, porque eu tenho eles guardados aí, não vou procurar agora, porque não é o caso de discutir esse assunto, mas tem a ata da reunião que tiraram a liberdade dele, e tal, e tal, e tal. E ele contou o seguinte também, né? Que ele, eu esqueci essa parte, né? Que meteram ele na cadeia, ele vendeu uma propriedade, contratou advogado, e os advogados foram em cima e acabaram descobrindo quem eram os verdadeiros ladrões de coleta. Eram 2 diáconos que haviam roubado dinheiro da coleta e confessaram. E aí ele foi posto em liberdade. Essa partezinha que eu esqueci de contar da história lá minutos atrás, né? Então, tá vendo? É isso aí, rapaz, é isso aí. Então é o que eu tenho falado nos meus vídeos, né? São ocultistas, tudo escondido em lista secreta, reuniões secretas, ninguém sabe lá o que acontece lá no meio deles. E aí, esses ensinamentos secretos são passados em listas secretas de ensinamento, para o ancião manipular a sua cabeça, para que você pense e acredite como ele quer que você pense e acredite, para ter o controle, o domínio sobre a tua vida. Tá? E assim eles dominam a mente e os corações de milhões na congregação cristã no Brasil. Se lá por volta de 1940, esse ensinamento sobre o pecado de morte tivesse sido público, se não fosse oculto, fosse público do conhecimento de todos, eles não teriam matado milhares de pessoas e destruído milhares de famílias. Hoje, sem a menor dúvida, sem o menor receio de errar, estes homens, a menos que se arrependam, creio que há possibilidade de arrependimento, mas eu acho que eles não vão se arrepender porque eles têm a mente cauterizada. Eles são impermeáveis à ação do Espírito Santo. Entendeu? Eles não se arrependem. Estes homens vão para a sepultura, vai vir o milênio, eles não vão entrar no milênio, eles vão direto, só vão comparecer diante do grande trono branco para receberem a sentença da condenação, irem para o inferno junto com o diabo e seus anjos. Bom, para o vídeo por aqui, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, se inscrevam no nosso canal, né? Divulgue os nossos vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, mete um like aí no meu canal, no meu vídeo, se inscreva, verifique se você está inscrito, está aparecendo do lado que você tem a informação de que você é inscrito no canal. Se não for, você se inscreva para que os vídeos apareçam na plataforma. Deus abençoe a todos, fiquem todos nessa paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E lembre-se, o Senhor Jesus está com os braços abertos, esperando para abraçar e beijar a sua alma, porque Ele é apaixonado por você. Apaixonado por você, e já provou isso na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso para o perdão e a salvação da sua alma. Na paz, em nome do Senhor Jesus.